Eu sou Vinícius Macedo e este aqui é o Poá Pode Mais. Hoje recebendo a gerente de vendas Sueli Martins de Mello, conhecida como Su, né? Isso mesmo. Nasceu, cresceu em Poá e vende roupas em atacado em São Paulo. Obrigado, Su. Bom dia, Vinícius. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco mais de mim, um pouco mais da nossa cidade, que é a cidade que eu nasci, que eu morei por anos. E detalhe, vou voltar a morar. Já tem projeto que logo mais estarei em Poá novamente. Isso mesmo. Conheço um pouco a Su, né? A gente se conhece um pouquinho, mas eu quero saber um pouco mais de você, um pouco mais da sua história. Vamos lá. Além de cristã, cresceu na Vila Pereta, Isso. mãe de um casal, cursou design de moda, Sim. responsável pela comunicação digital da ICM, a Igreja Cristã Mundial, e influencer. Esqueci alguma coisa? Esqueceu. Influencer de Cristo. Influencer de Cristo. Vinícius, eu posso Claro. só te cortar rapidinho? Eu também fiz por muitos anos, eu sou formada em artes cênicas. Eu fiz teatro, fiz tudo que você imaginar da comunicação de arte, eu fiz. Eu só não fiz cinema. E hoje, no momento, eu uso o que eu aprendi lá no passado para comunicar Cristo também, no Ministério de Teatro. Nossa, que legal. Isso daí é novidade. Isso daí a gente... Eu não tinha falado isso para você ainda. É verdade, é verdade. Bem, gente, mas assim, antes de começar, eu quero agradecer alguns parceiros nossos, né? A Valentina Brinquedos, né? O lugar onde a brincadeira não para. E o JA Solar, né? Você quer economizar energia aí? Procure meu amigo Zé Antônio. Ele vai fazer um bom negócio para você aí. Bem, vamos voltar? Vamos. Vamos falar um pouquinho do lado profissional. Vamos. O que veio antes? Venda ou moda? Deixa eu te contar só lá, ainda bem lá na Vila Pereta. Vila Pereta, Eu já estudava lá na região. Estudava no Colégio Maria Aparecida, que é a famosa máfia, o MAF, que quem é de Poá conhece. Sim. Eu ficava desenhando na carteira vestidos. Eu ficava desenhando roupas e ficava desenhando vestidos. Eu não trabalhava ainda. Eu trabalhava numa farmácia, que era em Poá. Ficava desenhando vestidos. Aí eu falei assim, ai gente, um dia eu vou ser estilista. Eu vou ser estilista. Aí eu comecei a trabalhar no Brás, como vendedora de loja de atacado. Sempre no atacado. Sempre focando em vender para o lojista revender para o consumidor final. Aí eu, naquela caminhada de vender e vendo as peças e me aperfeiçoando, conheci as estilistas da marca e resolvi fazer a faculdade de moda. Fiz a faculdade de moda, exerci por um tempo, só que existe algo muito injusto no começo da sua caminhada, né, quando você se profissionaliza. Então, eu recebia bem menos do que como uma vendedora, porque a vendedora, ela vende, ela tem a comissão, ela tem um fixo, e o vendedor de atacado, ela tem muitas possibilidades, porque ela vende para o Brasil e para o mundo. Hoje em dia, o polo do Brás e Bom Retiro vende para o Brasil e para o mundo, a gente manda para vários países. Então, tinha comissão. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a faculdade de moda, que me deu muita bagagem, me deu muito alicerce para poder falar do produto, para poder mostrar o produto, não foi em vão. Minha mãe falava, nossa, mas você fez a faculdade e não vai exercer? Você vai voltar para as vendas? Aí eu falei assim, mãe, eu vou, porque eu consigo ganhar mais e a minha faculdade não foi em vão. Para vender, eu preciso saber do produto. Então, voltei para as vendas, aí eu fui crescendo, agora eu sou gerente de vendas. Amo muito trabalhar com isso, porque eu conheço pessoas do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Paraguai, da Argentina, dos Estados Unidos, brasileiros que vão para fora e compram nossa roupa para vender lá fora, falam que a nossa roupa faz muito sucesso, que é muito diferente. Então, eu conheço várias culturas e isso, assim, me tira do conforto totalmente, porque eu tenho que lidar com o público, mas eu amo demais. E não deixo de trabalhar com moda. Que legal, mas assim... Você falou sobre exportação
E vamos entrar um pouco na parte de internet. Muitos reclamam que a internet atrapalha a venda, muitos agradecem a internet em relação a vendas. Sim. No Brás, a internet ajuda ou não ajuda? É uma vitrine, porque a gente pensa numa loja física, você precisa de uma vitrine, né? E você tendo essa ferramenta que é a internet, ela é uma vitrine para você. Como é que hoje a internet funciona na parte da venda para esse tipo de mercadoria que você trabalha? Vinícius, se a gente não se adaptar, a gente fica para trás. Então, existe muito lojista, sim, que fala que atrapalha porque não conseguiu se adaptar. Mas é assim, toda ferramenta que aparece nas nossas mãos, a gente precisa se aperfeiçoar ela. Então, ajuda demais. Uma, que o cliente ele não vem mais. Você vê muito aquele cliente, o Brás lotado, Bom Retiro cheio, mas antigamente era muito mais. O cliente ele já sabe comprar pelo WhatsApp. Ele vai no Instagram da marca, vê tudo que tem lá, chama a vendedora ou a própria vendedora entra em contato com o cliente, manda o PDF, manda as roupas, manda as fotos das roupas. Então, é uma ferramenta assim prática. Aí o cliente que vinha lá do Amazonas, gastava com passagem, gastava com hospedagem, agora ele só gasta com frete. É muito mais prático. Então, a gente precisa se adaptar a toda ferramenta. Eu sempre falo, o WhatsApp, Instagram, toda ferramenta digital, ela veio ao nosso favor. Ai, mas agora todo mundo tem acesso, tem a Shopee, tem como são as outras? A Shein, Shein, tem todas essas ferramentas para o cliente comprar. Só que o que a gente tem que fazer? A gente que está do outro lado do físico, a gente precisa se adaptar para não ficar atrás dessas ferramentas. Então, ajuda demais. Ajuda, sim. Então, mas assim, as pessoas procuram mais estilo, qualidade ou realmente o valor? Eu conheço todos os tipos de pessoa. A marca que eu trabalho hoje é uma marca de extrema qualidade. Então, quem compra dessa marca, ela sabe que ela vai pagar um valor, mas é um valor que está agregado ao valor da marca. Então, ela já sabe, ela não vai atrás dessa marca achando que vai pagar um produto assim, barato. Mas muitos clientes vão atrás do bom, bonito e barato, que existe também. Sim. Só que aí eles vão atrás de outros polos, aí tem a feirinha, tem um local concentrado no Brás, que eles conseguem achar esse produto e vende muito bem também, porque tem público para tudo. A gente sempre fala, né? Tem público para tudo. E neste ramo, quais foram seus maiores desafios? Você falou já do prazer de você lidar com pessoas do Brasil inteiro, até no mundo, em termos de comunicação, mas quais foram os desafios, os perrengues que você passou? Ai, a gente passa. A vida do vendedor é perrengue constante, viu? Por mais que seja prazeroso, por mais que sim, a gente pode dizer que não é uma profissão que remunera mal, não. Porque a gente tem a possibilidade de ganhar cada vez mais com o nosso trabalho aperfeiçoado. Mas a gente tem as metas que a gente precisa bater e o vendedor, ele é extremamente competitivo. Então, isso gera na gente até uma certa ansiedade. Eu acho que esses são os perrengues de quem trabalha no comércio. Bater meta, ultrapassar as metas da empresa estipulada e a minha meta pessoal. Então, isso gera um pouco de ansiedade. E assim, acaba dia 30 ou 31, depende de quando acaba o mês. Aí começa dia 1º, tudo de novo. Então, é dia após dia esse sentimento. É gostoso? É, mas gera uma ansiedade. Eu acho que é um desafio, sim, a gente poder driblar essa ansiedade da venda. Dá para ser cristã na competição? Dá. Mas eu posso te falar, eu vou assim abrir meu coração agora. Eu vou abrir meu coração. No começo, porque eu creio que a gente vai chegar nessa parte, né? Daqui a pouco. No começo da minha caminhada cristã, porque eu não sou de berço evangélico, né? No começo dessa minha caminhada, era bem difícil. Era bem difícil porque o vendedor, ele quer estar em primeiro lugar. Eu sempre falava, eu quero que os outros vendedores, eles fiquem bem também, mas depois de mim.
Então, a minha caminhada com Cristo foi me mostrando o amor, a paciência com as pessoas. Então, agora eu quero dar o meu melhor, eu quero ganhar mais, eu quero que minha equipe ganhe mais, mas todos juntos. Então, dá sim, dá para ser cristã com essa competitividade, sim. Que bacana. Vamos lá. Vou entrar um pouco no lado pessoal. Ah, sim, pode entrar. Na moda, qual peça de roupa não pode faltar? Que é a característica da Su? Ah, um blazer. Blazer. Uhum. Um blazer não pode faltar. Posso falar um pouquinho? Claro. Porque o blazer, ele resolve. Você tá básica, coloca um blazer, ele dá uma sofisticada. Você tá com frio, mas não tá com tanto frio. É um clima assim, intermediário. Coloca um blazer, ele resolve. Você tá com uma peça assim mais justa, que tá incomodando, coloca o blazer. O blazer, ele resolve, deixa a mulher mais elegante. O homem também, né? E o homem também. O Eu homem, falo, uma calça jeans, uma camiseta blazer? básica e um blazer, né? blazer descomplica. Eu sempre falo, tenha, e eu não falo ter um blazer, não. Tenha vários blazers no guarda-roupa. Aí, ó, vários blazers. Vamos lá. E como é que foi conciliar o trabalho, né? E a casa? Ir para São Paulo e conciliar educação, família, como é que foi? E como é que é, né? Deixa eu beber só um pouquinho de água. Claro. É uma correria. A gente tava falando na quinta, né? Que as pessoas tudo falam, é uma correria, lembra? Na quinta-feira a gente falou. Porque realmente é uma correria. Meus filhos, graças a Deus, eles estão assim, mais independentes. Meu filho é independente, 19 anos, minha filha 14. Mas dependem também, né? Dependem da mãe. Eu vou para São Paulo todos os dias de trem. Eu não vou de carro. Eu vou de trem porque ainda é o método mais rápido, porque não tem condições de você ir todo dia para São Paulo, lá para o Bom Retiro, de carro e voltar de carro. É muito mais caro e muito mais demorado. Eu vou de trem, é muito cansativo, é cansativo sim, mas como eu te disse, quando a gente faz por amor, quando a gente faz com objetivos, com propósitos, eu tenho aquela caminhada no trem, mas chega no trabalho, eu me transformo, eu sou aquela gerente que gosta de receber, que gosta de tratar bem, quer escutar a história do cliente, trabalho, volto do mesmo jeito, aquela correria no trem, chego na minha casa, aí tem meus filhos. Aí, às vezes, a minha filha já fez a janta, o jantar já tá pronto, meu filho tá na faculdade. E é uma correria, mas eu consigo conciliar. Quando eles eram mais novinhos, era um pouco mais difícil, mas agora que eles estão maiores, é prazeroso, é uma correria boa. Tem uma certa independência, Tem né? uma certa independência. E minha filha me ajuda demais, demais. Que bom. Su, horas de folga. O que a Su faz nas horas de folga dela? Conta pra nós. Nas horas de folga, eu me dedico, assim, 98%. Além de cuidar de mim, né, que mulher vai fazer Sim. seus momentos de cuidado pessoal, mas eu me dedico, assim, 95% em Jesus. Eu estudo teologia ministerial, eu leio a Bíblia, eu faço os meus devocionais, eu me aprofundo, assim, muito no estudo da palavra. E você gostaria de ter mais tempo pra isso também, né? Eu gostaria. Que a gente já conversou a respeito disso, que você quer sempre estar sedenta, né? Sedenta, de chegar a ser julgada por algumas pessoas, né, que não vivem isso. Nossa, mas você só faz isso, mas eu não faço isso porque ninguém me pediu ou porque exigiram. Eu faço isso por amor. Amor a Cristo, amor a pessoas, amor a tudo que envolve a palavra. Então, eu faço com prazer de ficar na minha casa. Eu gosto demais de ficar na minha casa. E a Sueli do passado, quem me conheceu no passado, sabe que eu não ficava em casa. Eu fico na minha casa, lá no meu sofá, sabe, me entregando a obra, me entregando a palavra. Isso é maravilhoso. E quando foi o start disso? Quando é que ocorreu essa transformação? Eu vou contar. Por favor. Eu amo contar essa história. A Sueli do passado... mas a Sueli se transformou. Não, nem tanto, porque a Sueli do passado sempre foi uma mulher
que não bebia, uma mulher, assim, digamos, caseira, saía, ia para jantar nos barzinhos. Tudo isso eu fazia, mas com muita cautela, nada assim de uma vida cheia de riscos, não. Mas a Sueli do passado era batizada com- no catolicismo, só que não vivia a palavra. Conhecia Cristo muito superficialmente, de ouvir falar, sabe? Aí Rasa. frequentava. Oi? Rasa, né? Rasa, super rasa. Frequentava algumas igrejas, mas frequentava e parava, ia para outra e parava. Aí a minha cunhada, que você conhece, a Leide, frequentava um salão aqui em Suzano. E essa manicure dela convidou ela para uma casa de paz que tinha nesse salão. Eu não sei se você estava na casa de paz quando eu falei que eu aceitei Jesus numa casa de paz. Por Não, isso não que estava. esse projeto para mim é tão valioso. Aí a minha cunhada foi e me chamou. Aí fomos nessa casa de paz e aceitamos Jesus no primeiro dia. Aí as pessoas perguntam, mas como foi? Foi um amor tão grande que eu fui alcançada ali, tão grande. Eu senti o amor. Aquele amor que talvez não, que já existia por mim, mas eu não conseguia enxergar. Eu não estava atenta a enxergar. Só que eu senti um amor muito grande ali, muito grande, aceitei Jesus. Aí eu comecei a frequentar essa igreja, que era em Itaquá. Frequentei essa igreja. Imediatamente eu já recebi o meu chamado. Foi muito rápido. Sim. Porque eu estava tão aberta, foi um encontro com Jesus tão genuíno que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Quando as pessoas falavam, eu ficava, que isso? Não, isso aí, como isso acontece? Mas aconteceu. Aí eu fui, fizemos o projeto Casa de Paz nessa igreja. Fui líder de mídia nessa igreja. E conheci Jesus. E me batizei. Aí depois eu vim para Poá. Morava em Poá, né? Já morava em Poá. Então vim congregar na ICM de Poá. E com esse amor a vidas, esse amor à obra, fui cada vez me aperfeiçoando mais, querendo crescer na palavra, querendo crescer em Cristo, querendo mostrar Cristo nas minhas atitudes. E estou hoje, conheci sua família. É verdade. Abençoada. Você acha que você buscou ou você foi encontrada? Eu fui encontrada. E a partir do momento que eu fui encontrada e eu entendi o meu chamado, eu busco a cada dia mais. Eu estava falando até para o Rafael ali na sala, esperando que eu quero cada vez mais me parecer com Cristo. Eu quero imitar Cristo. Eu imito Cristo. Só que, claro, é impossível a gente chegar aos pés de Cristo. Sim. Só que quanto mais eu busco, quanto mais eu quero imitar Ele, mais amor eu coloco nas coisas que eu faço. Então eu vou dando o meu melhor. Chegar até Cristo, parecer com Ele, até a pontinha do dedo do pé dele, eu nunca vou chegar. Mas a cada instante que eu busco, eu vou fazendo com mais amor. E quando a gente faz com mais amor, a gente alcança mais vidas. E vidas que através da nossa vida foram alcançadas, elas vão alcançando mais vidas. E assim vai indo. E Cristo vai sendo apresentado, vai sendo comunicado, vai sendo visto nas pessoas. E esse é o meu propósito. Depois daquele encontro num salão de beleza, aqui em Suzano, em uma casa de paz que existia nesse salão, vidas foram alcançadas. Amém. E a minha vida foi uma delas. Por isso que eu falo, se eu fui alcançada, como pessoas não são, eu quero que pessoas sejam alcançadas. Eu amo demais isso. História muito bacana. Bem, falando em crescimento pessoal, vamos falar em crescimento da igreja, né? Da ICM. Uhum. Mudou de local. Mudou. Responsabilidade maior. É. No dia da nossa inauguração lá da igreja, eu vi políticos presentes. Uhum. Né? Muitas pessoas, personalidades vão para curiosidade e simples para fazer também a parte social. Porque alguns também congregam lá. A igreja é local de fazer política? Porque o que a gente escuta muitas vezes é que as pessoas falam assim, poxa, só vai para pegar voto. Eu queria saber a sua opinião. A igreja é local de fazer política?
Eu vou responder como o que o Su acha. Sim. Igreja não é lugar de fazer política, mas igreja é lugar de estar todos. O político, o fazendeiro, o empresário, o motorista de aplicativo, a prostituta, o mendigo, o zelador, é lugar de estar todos, independente da profissão. Então, se ele foi fazer política, não resolveu, mas ele recebeu de Cristo ali. Ele estava sentado e ele recebeu de Cristo ali. Então, político é bem-vindo, como todos esses outros que eu citei aqui são bem-vindos. Vou te colocar uma saia justa Então agora. coloque, pode colocar. Existe lugar pro cristão na política? E por que não? Existe. A gente escuta que a política não cabe, porque tem muitas coisas que são escusas. Uhum. Tô escolhendo a palavra para não falar uma coisa pejorativa, Sim, tá? uhum. Mas assim, essa é uma questão que para mim me impacta bastante, porque ser cristão é agir numa retidão, Sim. é ter Princípios. princípios, né? E a gente muitas vezes fala assim: você vai entrar na política, as pessoas vão mudar. E por isso que eu pergunto: existe um lugar? Dá para ser cristão na política com tantas. Porque o ambiente, ele pode te moldar? Ou a pessoa pode moldar o ambiente? Eu vou falar Responde de novo como a sua, Su, exatamente. Se eu vou falar como se eu fosse política. Isso. Se eu resolvesse me candidatar a vereadora de Poá. Olha aí, gente. acredita Olha que eu aí, já gente. pensei Olha aí, olha aí. Vereadora de Poá. É um exemplo. Ótimo nome, tá? O quê? Sueli? Então, Sul da mídia. Brincadeira. É um exemplo. Vamos supor, eu não conheço assim a fundo como é lá, mas vamos supor que eu chegasse num lugar assim totalmente fora dos princípios bíblicos, fora de tudo que Deus nos ensina. Eu chego naquele lugar. Eu não vou me corromper aquilo, não vou. Mas eu vou levar Cristo lá. Eu vou levar Cristo lá. Eu não sei, eu acho que você estava quando eu falei. As pessoas podem ser corrompidas, sim. Muitas são. Mas uma pessoa que tem Cristo verdadeiramente no coração, ela não vai ser corrompida. Ela vai levar o exemplo de Cristo. Eu ia fazer totalmente diferente. E eu posso te dizer, muitas pessoas, eu poderia não conseguir nada com essa minha atitude lá. Mas uma coisa eu ia conseguir, que mais pessoas conhecessem a Cristo lá. Com certeza. Mais pessoas iam conhecer Cristo naquele local. Talvez aí ia ser uma vereadora que eu não ia ser nem citada, não ia ser nem falada. Ou falada assim de um modo muito pejorativo. Mas pelo menos Cristo estaria lá dentro, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Talvez aquela pessoa que está lá mais, agora eu vou falar a palavra, mais corrupta que estivesse lá, talvez Deus me enviou para lá para alcançar aquela pessoa. Então eu falo que o cristão ele tem que estar em todos os lugares, levando Cristo nas suas atitudes, Cristo na sua falácia, Cristo no seu olhar, independente do local. Cristo precisa ser apresentado. E eu acredito que na política também. Eu entendo que, e a gente escuta na igreja, que a gente não está servindo ao homem, né? Mas sim a Cristo. Então, dentro das suas palavras é o que a gente acaba escutando dentro da igreja, né? Pode falar. Eu vou te falar mais. A gente serve ao homem, sim. Só que como se fosse para Cristo. Lá em Colossenses diz: façam com todo amor, como se fosse fazer para Cristo. Então eu sempre falo, Vinícius, quando eu vou fazer alguma coisa nessa minha vida, eu penso em duas formas. Eu penso, como seria Cristo fazendo? Como seria Cristo aqui no meio do político? Será que ele abandonaria esses políticos? Ou será que ele trataria esse político com amor para alcançar esse político? Aí eu penso como a Su.
Entendi. Eu sou, não, calma que eu ainda não Pode concluí. falar. Eu primeiro pensei como seria Cristo. Aí depois eu penso, e se fosse o Cristo político, como eu trataria? Eu trataria com amor. Então a gente serve aos homens como se fosse para Cristo, com o mesmo amor que a gente serviria para Cristo. A gente tem que servir ao homem. Legal. Vamos entrar na cidade agora? Vamos. Vamos falar um pouquinho da cidade. Aham. Quais as suas memórias da Vila Pereta, da sua infância? O que você lembra da cidade de Poá lá atrás? Muitas. Aí minha mãe ainda mora lá, né? Então eu sempre tô lá. Minha filha fica muito lá, meu filho ficava muito lá. Hum. A Vila Pereta, ela fica bem. Não sei se você chegou a pesquisar. Conheço ela a fica bem, vila. conhece, né? Ela fica lá no Conheço. extremo, lá na divisa de Ferraz. Então, todos os bairros que ficam na divisa, né? Tanto do outro lado da cidade quanto de cá, a gente sempre falava, são bairros um pouco esquecidos, né? Porque tá na divisa. Então, a Vila Pereta, ela demorou muito para ser asfaltada. Foi uma dos últimos bairros, junto com alguns bairros lá da região, que foram asfaltados. Então, ela era muito carente. Córrego Paredão ali, né? Córrego Paredão, isso mesmo. Ela era. Não, ali é o córrego da divisa. Córrego Paredão, eu acho que Eu acho que é o mesmo. é o mesmo, É o né? mesmo. Porque é isso mesmo. Porque para mim o Paredão era quando era pro Perracina, mas deve ser o mesmo. E ela era muito carente, sabe? Mas muito gostosa de se viver. Há anos, na década de 80, porque eu sou de 82, né? Então acho que era 88, em 1988, lá tinha um terreno, a Vila Pereta, ela tinha 3 ruas. 3, ela fazia assim, a minha rua. Não, era 4 ruas, ela fazia o quadrado. A rua da minha mãe, a rua Sim, que é a Rua Moema, Rua Penápolis, e aqui era Xingu e continuamento da Xingu. Era um quadrado, um retângulo, né? E na Rua Xingu, atrás, tinha um terreno enorme, tinha um campo de futebol lá em cima do terreno. Aí o jogador Birubiru, que eu acho que na época era do Corinthians, Sim. ele comprou esse terreno. Ele veio de helicóptero. Imagina aquele pó vermelho subindo. E eu lá, toda feliz. Eu nem sabia que era Birubiru, mas lá, alegre, feliz, toda com a blusa cheia de terra. E ele deu autógrafo na minha camiseta. Depois eu cheguei em casa falando, mãe, era na época que criança ficava na rua. Minha mãe fazendo o almoço e eu e meus irmãos na rua. Mãe, o Birubiru me deu autógrafo. Aí depois que eu fui saber que era Birubiru, porque meu pai falou. Aí loteou, então a Vila Pereta cresceu. Só que sempre foi essa vila assim que a gente brincava, e brincava para trás, tem um que dá na Vila Amélia, tem ainda um matinho, a gente brincava com muita segurança e muita alegria lá. Então eu tenho muitas boas memórias de lá. Boas memórias e convivo lá ainda, né? Sempre tô por lá. Lá tem uma estrutura boa, né? Lá você tem um posto de saúde, você tem escola. Você tem escola municipal, você tem escola estadual, que é a Padre Eustáquio. Sim, que eu estudei lá na minha infância. Você tem uma estrutura, né? E tem o campo lá de futebol, né? Que é na Praça Nelson de Souza, e o Complexo Esportivo Daílson da Rocha Brito, né? Baixinho. O Baixinho, que tem uma história também, não, Bairro. É uma história assim, uma história que nos remete à tristeza, mas ao mesmo tempo há muita alegria de lembrança boa. Porque o Baixinho, a família dele foi morar lá, eu já morava lá, ele construiu a padaria, era um homem extremamente bondoso, era um homem humilde. Eu digo, sabe a carta de Paulo, de que você não precisa fazer a carta porque você é a carta viva? Ele não precisava falar de Jesus. Ele era a própria Bíblia que a gente lia, a gente via Jesus nele. Ele era uma pessoa muito amável com todos, com as crianças, com todos. Aí teve um assalto. Ele foi, infelizmente, tiraram a vida dele nesse assalto. Aí, para homenageá-lo, colocaram o nome do complexo esportivo do nome dele. Mas ainda a padaria tá lá, o irmão dele ficou com a padaria do Baixinho. Ele é lembrado com muito amor, ele é lembrado com muito, sabe, aquela memória boa. A gente fala do fato porque não tem como não falar do fato. É uma história do bairro, né? É uma história. E é uma personalidade do bairro também. Personalidade. Eu falo que se ele estivesse assim conosco ainda, ele era um perfeito candidato a vereador eu ia votar nele. É o José Pereta e o Baixinho ali, né? Que caracteriza o o... Pereta que fundou o bairro, que não tem como esquecer, que é o nome do posto. Sim. E o Baixinho são as personalidades do bairro. Você
isso é uma coisa recente. Vamos falar, 2017, não tem nem 10 anos que aconteceu esse fato do... A segurança ainda no bairro, por ser uma área junta com... A gente não sabe até onde é Ferraz, ou quando começa a Poá. Ainda é uma preocupação do bairro? É sim. Além da segurança... A Vila Pereta, ela tá junto com a Vila Amélia, né? Ela junta com a Vila Amélia, com o Jardim Débora, com a Vila Romana. Aquela região, eu acho que falta um policiamento ali, falta uma base policial ali. Não tem em nenhum desses bairros. Não tem na Vila Romana, não tem na Vila Pereta, não tem no Jardim Débora, não, subindo um pouco mais no São José. Não sei se agora tem no São José, mas há um tempo atrás não tinha. Então precisa de uma base policial. Quando isso aconteceu com o Baixinho, foi falado muito nisso, foi pedido muito isso, e nada foi feito. Eu acho que a segurança ali é muito escassa. Ali tem muita criança, o bairro cresceu muito desenfreado, então tem muita gente e eu não vejo segurança ali. Sabe aquela Vila Pereta que a Sueli falou, que brincava no campo com os irmãos, a gente descia de carrinho de rolemano, a gente descia, sabe, colocava aquele papelão e um ia puxando o outro na terra vermelha? A gente não consegue mais fazer isso. Eu não fiz isso com os meus filhos. Meus filhos, eles cresceram um tempo na Vila Pereta. Eles cresceram, passaram um bom tempo na Vila Pereta comigo, antes de eu vir para Suzano. E eu nunca fiz isso com os meus filhos. E eu tenho certeza que ninguém faz, não tem como. E eu sei, não é um caso isolado de Vila Pereta e adjacentes. Não é um caso isolado. Mas... eu acho que ali falta, assim, uma região carente de segurança. Posso te dizer que escola, como você falou, a gente está muito bem equiparado ali de escola. A gente está bem equipado de escola. A educação da prefeitura é muito boa. Só que segurança ali deixa a desejar. Porque depois de que aconteceu alguns fatos, né, em termos de escolas, a gente entenderia que o policiamento, né, porque... foi exigido alguns anos atrás, né, até nessa gestão, que tivesse um policial militar ou uma GPCM na porta das escolas, das postos de saúde. Então a gente, dentro dessa fala, a gente entende que seria um bairro seguro. Mas ao mesmo tempo, a gente teve uma entrevista também passada que a policial Edjane falou a respeito de câmeras, principalmente nas divisas da cidade, e que são necessárias para ter a segurança no bairro mesmo e ter um real monitoramento, né? Oferecendo realmente. E eu penso, por exemplo, como cidade, quando tem gente na rua, o bairro é seguro. Né? Porque se você tem criança brincando, tem pessoas na rua, sim, ou seja... você pode ver nos grandes centros urbanos, tem pessoas na rua, o policiamento, ele, não vamos falar que relaxa, mas as pessoas caminham pela rua de uma forma mais natural. A gente fica mais seguro, né? Exatamente. Uma rua que é movimentada, a gente fica. Sim, exatamente. Mas eu acho que é isso, segurança, eu acho que é o que precisa ali, uma base policial ali. Perto do posto, sabe? Que tá bem na divisa de Vila Amélia com Vila Pereta. Bem, vamos lá. Seja no trem, seja na igreja, você escuta muitas pessoas falando da cidade. Uhum. Falamos sobre segurança. Tem mais algum fato, mais alguma coisa que as pessoas falam? Se você falou que a educação, elogiou a educação, mas o que se fala na cidade? O que se fala em Poá? O que as pessoas têm falado na rua da cidade de Poá? É uma fala antiga do que eu vou falar aqui, que é a saúde de Poá. A gente tem postos, graças a Deus, assim, cada bairro tem um posto de saúde, mas um hospital. Quando o cidadão poaense ele vai no Hospital Medina, ele não fica lá, ele não consegue ficar lá. Quando é um caso bem basiquinho, sabe? Bem tranquilo, é tratado lá. Caso contrário, ou vai para o São Marcos, famoso São Marcos. Que é ali do lado, né? Que é ali do lado, que eu nasci lá, que na verdade, né, a gente fala, nascida em Poá. Não existe cidadão que nasceu em Poá. A não ser de parteira. A não ser de parteira, isso mesmo, a não ser de parteira. Porque ou nasceu na Santa Casa de Suzano, ou em São Paulo, ou no São Marcos. 90% no São Marcos. A gente fala que a gente é cidadão poense porque não moramos, fomos gerados ali, mas nascer não, porque não tem uma maternidade em Poá. Bem, uma curiosidade.
Você trabalha há muitos anos no atacado, com vendas. Eu já tive loja em Poá. É isso que eu ia perguntar. Montar uma loja em Poá. E aí? Ó, eu já tive uma loja, eu já tive loja em Mogi, em Poá e em São Paulo. O que aconteceu? O que aconteceu? Falta de preparo. Nas outras lojas foi falta de preparo. A de Poá, eu estava mais preparada. Mas o que acontece em Poá? É uma visão minha de muitas pessoas que têm comércio e que consomem. O cidadão poaense, ele não quer consumir em Poá. Ele não quer. Ele mora em Poá, ele quer dormir em Poá, ele vai, faz algumas coisas em Poá, só que ele consome fora de Poá. Se ele quer comprar uma roupa, ele vai para o shopping de Mogi, shopping de Suzano, para o centro de Suzano. Dificilmente eu escuto alguém falando, eu comprei naquela loja lá na 9 de julho, eu comprei naquela loja no centro de Poá, lá em Calmon. Muito difícil escutar isso. Então, você tem um comércio em Poá também. Já faz um tempo que a loja fechou, já tem 2021, 2021, porque 5 anos. Já tem um tempo que a loja fechou, mas eu creio que nada mudou. Eu vejo alguns comércios abrindo e fechando depois de alguns anos. Por conta disso, eu creio que Poá devia ter um comércio que fosse mais barato, não as peças para venderem, não. Sabe, um aluguel um pouco mais barato? Que desse uma possibilidade do lojista ele enfrentar isso, porque ele enfrenta um aluguel caro com a falta do consumidor comprando. Bem, tocando nessa ferida aí, a prefeitura, ela poderia agir de uma forma de incentivo? Como é que você enxerga que realmente, porque a gente vê, eu ando muito a cidade, eu vejo muitas portas fechando e pessoas falando mal da cidade nesse sentido, né, de não ter uma ajuda da municipalidade, porque a gente vê cidades vizinhas com comércio aquecido. Então, o que a prefeitura, porque se as coisas acontecem nos municípios vizinhos, por que não acontece em Poá? O que ela poderia fazer, além dos aluguéis altos? Como é que você enxerga o que ela poderia auxiliar nessa... Eu creio, eu vou ser sincera, eu não sei se já tem um projeto, talvez você possa me dizer melhor, ou se já está em andamento um projeto para pequenos empresários. Porque acaba que o microempresário, ele fica muito informal. Ao invés de ter uma loja, eu vou vender na internet, porque eu não tenho um custo alto de aluguel. Ao invés de montar uma lanchonete, eu vou fazer em casa e vou pedir para o motoboy entregar. Eu vejo muito isso está crescendo cada vez mais por falta de incentivo, sim, para os pequenos empresários. Não que os grandes empresários não tenham que ter, sim, mas para esse pequeno empresário, porque é esse que um dia teve um ponto dele. E ele não aguentou e fechou e foi trabalhar em casa, de uma forma informal. Mas muitas vezes esse tipo de comércio, você pode até aquecer a economia, mas não recolhe impostos, não né? Recolhe então, imposto. No final das contas, a municipalidade, a prefeitura está perdendo. Está perdendo, né? Exatamente. Se eles fizerem um levantamento, em Poá tem muito isso, sabe? Fazer, não sei, pegar algum espaço em Poá, fazer um centro de comércio pequeno, onde o empresário ali, ele pague uma taxa menor de aluguel, ele pague só uma taxa, nem que seja box, sabe, pequenos box com vários restaurantes, tem a parte de alimentação, a parte de roupa, a parte de utensílios domésticos. Eu não sei, porque eu sou leiga nesse assunto, eu não sei o custo disso, mas seria uma boa ideia. Aí o microempreendedor, ele não ia ser de graça, ele vai pagar uma taxa, mas uma taxa bem menor do que um aluguel de R$4.000, R$5.000. Muitos reclamam da Zona Azul, que a Zona Azul até atrapalha em alguns momentos, né? Então, assim, é o que a gente tem escutado, mas são coisas que a gente, né? Vamos ver se tem novos projetos. Sim. Né? Bençô, olha, o papo tá bom. Estamos chegando no final. Não. Vai elaborando mais perguntas aí. Né? Mas assim, eu não posso deixar de citar alguns parceiros nossos também, que é a Mariel Imóveis, né? A Água Mineral Primavera, Rara Publicações, a Rara Books, Livraria e Café e o BitPlay. Chegando ao final, para dar uma chave de ouro aí. Mulher da comunicação, de fé. Ai, glória a Deus. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, que é
Poá pode mais. Na sua visão, eu acredito que Poá pode mais. O que você acha que Poá é... Poá do futuro? Como é que você pensa Poá no futuro? Olha, o Poá, eu vou falar assim, o Poá que eu quero do Isso, futuro. exatamente. O Poá que eu quero do futuro. Eu quero um Poá que as pessoas não precisem ir procurar alguém de Mogi para passar no Luísa Pinho de... Como é o nome daquele hospital famoso de Mogi? Luísa Pinho de Melo? Eu acho que é esse, que é um hospital referência em Mogi. Eu não quero que as pessoas em Poá, por mais que eu more na Vila Perita, morava na Vila Perita, meus pais morem lá. São Marcos é perto, quem mora no Quêmio é longe de São Marcos. Eu quero que aquela pessoa que more lá no centro de Poá, se ela passar mal, se tiver algum problema de saúde, que ela não precise ir no São Marcos. E acaba que São Marcos fica sobrecarregado porque ele atende Ferraz, atende Poá, atende Guaianazes. Eu quero que aquela cidadã de Poá, ela tenha cada vez mais segurança de andar na cidade, sabe? Que cada bairro tenha um ponto policial, um posto policial, que ela ande com segurança, não porque tem várias pessoas andando, que ela ande porque ela sabe que ali se acontecer alguma coisa tem um policial, tem uma câmera que se acontecer alguma coisa ela sabe para quem ela vai recorrer. Eu quero que as crianças de Poá, todas as crianças de Poá, tenham educação, tenham uma merenda boa, um uniforme bonito, mas todas. Eu sei que as da prefeitura tem, as do governo não tem. Né? Como vai fazer os dois, né? Uma é cidade, outra é governo, mas eu queria isso para todas as crianças. Eu quero do futuro, que não seja tão longe, que o empreendedor, que o empresário, ele monte o seu negócio com segurança de que aquele negócio vai prosperar, vai passar dele para o filho, do filho para o neto, vai crescer, porque o povo de Poá vai consumir lá. Não vai pegar o carro, pegar o Uber, o trem para ir para Suzano, para Mogi, consumir nas outras cidades. Não, que eles consumam na sua, que ele vá no restaurante de Poá. Eu quero sair com a família no final de semana. Eu vou lá pro restaurante Mogi, que lá é maravilhoso. Sim, lá é maravilhoso, você pode ir lá. Mas eu tenho um em Poá tão maravilhoso e esse final de semana eu vou no de Poá. É isso que eu quero, sabe, para Poá. Porque em breve eu não quero trabalhar em São Paulo, quero sair de São Paulo, quero trabalhar para cá, quero fazer alguma coisa aqui, mas com segurança. E essa segurança eu não tenho ainda. E essa mesma segurança eu sei que vários moradores não têm. E é isso que eu quero. É uma cidade viva e sustentável, né? Exatamente. Ou seja, que as pessoas possam... A gente fala muito em instância turística, mas o turismo só funciona quando a própria pessoa, as pessoas que moram na cidade usam a cidade e têm orgulho da cidade, né? Eu posso falar, todos têm orgulho de Poá. É difícil. Eu nunca escutei alguém falar, eu não gosto de morar em Poá. Eu não gosto de viver em Poá. Poá é uma cidade ruim, não. Poá é uma cidade maravilhosa. Então, é isso que eu quero, sabe? Que essa cidade maravilhosa que a gente fala, a gente possa viver essa cidade maravilhosa. Não só falar que ela é maravilhosa, que a gente viva ela. Então, gente, quem não conhecia, agora conhece a história da Su, né? Social media da ICM. São histórias que estão na cidade, né? São histórias que estão sendo contadas aqui. Obrigado novamente, Su. Eu quem agradece. Tem certeza que não tem mais algumas perguntas aí para fazer? Faremos uma parte 2. Porque logo. Tinha mais coisas para falar, viu? Com certeza. Gente, mas nós vamos ficar por aqui. Tá? Eu sou o Vinícius Macedo e eu sempre acredito que Poá pode mais. Obrigado, Su. Eu que agradece e Poá pode muito mais.